Boa noite. Assim caminha a aposentadoria. Após 4 dias de debates, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma da Previdência, concluiu nesta quarta-feira a discussão sobre o parecer do relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Nesta quinta, o relator vai apresentar uma complementação do seu parecer. Ele não citou o que pretende modificar, mas disse que a idade mínima deve ser mantida no projeto. O presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, previu a votação para a semana que vem. Na Assembleia Paulista, a aposentadoria por invalidez de policiais militares se equiparam a benefício por tempo de serviço. E ainda, o esforço concentrado do plenário. A aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A votação de projetos prioritários. Grandeza política leva à comoção pluripartidária. Vice-governador discute parcerias público-privadas com grupos de comissões parlamentares. O Jornal da Assembleia começa agora. Parlamentares aprovaram 4 projetos de lei na reunião plenária na noite desta terça-feira. Por 67 votos sim e 14 não, os deputados aprovaram em sessão extraordinária o projeto de lei 494 de 2019 do Governo do Estado, que reduz de 25% para 12% a incidência do ICMS sobre o querosene de aviação em aeronaves usadas no Estado de São Paulo. Ainda aprovaram em uma segunda sessão extraordinária o projeto de lei 548 de 2016 do deputado Marcos Damasio, do PL, que autoriza a presença de profissionais de educação física capacitados em treinamentos de emergência em locais públicos com equipamentos de ginástica. Ainda o projeto de lei 353 de 2019 do deputado Paulo Correa Júnior, do Patriota, que estabelece normas para o serviço de atendimento médico de urgências quanto à remoção de pacientes para hospitais privados. Também foi aprovado o projeto de lei 532 de 2019 do deputado delegado Olim, do Progressistas, que institui o Fundo Especial para a Polícia Civil no combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Os deputados aprovaram ainda na mesma sessão a derrubada do veto parcial ao projeto de lei complementar número 29 de 2017, de autoria do governador, que extingue o Fundo Estadual de Eletrificação Rural e destina os recursos disponíveis igualitariamente para áreas de cultura, agricultura e segurança pública. E nós derrubamos esse veto aqui. Isso é importante porque os deputados prestem atenção para entender que não tem problema que é aliado do governo, que é oposição, mas que tem coisas nessa casa que é dos deputados, e os deputados não podem abrir mão disso. Então, também agradecer por todo mundo ter aceitado derrubar esse veto. Deputado Barba, quando ele me comunicou a respeito do projeto do veto, eu disse para ele, pode derrubar, vamos derrubar, não tem acordo com isso. O acordo foi da gente passar o projeto. Foi um acordo construído com quase 5 ou 6 bancadas aqui. Não interessa se foi veto do governo ou não. O que foi é que o veto foi acordado e hoje nós mostramos mais uma vez. E parabéns, deputado Barba, deputada Alessi, de poder retirar, que a gente continue com os acordos. Política, parlamento, nós fazemos de falar, de discutir, mas também de construir os grandes acordos políticos de coisa boa, de coisa do bem. Não é nada para fazer coisa irregular. Então, parabéns à Assembleia Legislativa. Presidente, eu queria cumprimentar essa casa, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os líderes, agradecer pelo apoio na coordenadoria de projetos de deputados, mas, sobretudo, cumprimentar o bom senso do Parlamento de São Paulo, que está aprovando 3 projetos de interesse da população, projetos que foram aprovados por esse Parlamento, e este Parlamento, sabiamente, dá a resposta à altura que o povo de São Paulo precisa. Emenda apresentada pela bancada do PSL reduziu o número de projetos levados à votação. A tática prejudicou uma das mais benquistas parlamentares da Alesp. A deputada Alessi Brandão, do PCdoB, comoveu os colegas quando respondeu com desprendimento ao jogo bruto da política.
No plenário, alguns projetos foram adiados. Um da deputada Janaína Pascoal, do próprio PSL, que permite à gestante a opção do parto por cesariana na rede pública. O de Leci Brandão, que pede punição a quem cometer discriminação por motivo religioso. E um do PT, adversário principal dos especialistas. O líder petista absorveu o golpe contra a sua sigla. É muito ruim fazer o que eu vou fazer aqui, mas estou rompendo o acordo realizado alguns minutos atrás. O presidente da Casa, Cauê Macris, do PSDB, lamentou a decisão e pediu ajuda à deputada Leci Brandão, do PCdoB, em nome do bom funcionamento da Casa. Eu acho que a única pessoa neste momento que pode salvar, né, tudo isso que está acontecendo é a deputada Leci Brandão. Por isso que eu vou dar a palavra para ela. Né? Eu sou uma pessoa que tento a exaustão, o equilíbrio e a exaustão, o bom entendimento. A deputada Leci Brandão poderia responder com o mesmo artifício, mas não apresentou emenda contra projetos dos oponentes. Eu quero pedir, Barba, eu já pedi muitas coisas a você, mas nesse momento, mesmo sendo prejudicada, porque eu sou uma pessoa que apresento poucos projetos nessa casa, mas já tive algumas leis, inclusive essas leis foram sancionadas pelo governo do PSDB. É bom que isso fique muito claro. Eu não tenho que enganar absolutamente nada aqui. Né? Então eu quero pedir, Barba, que você, mesmo essa sua amiga sendo prejudicada, eu estou com uma vontade imensa de chorar, muito, entendeu? Mas eu seguro esse momento e peço a você que volte ao acordo que foi feito. Eu não quero que haja nenhum problema, nenhum deslocamento aqui das coisas da casa que já foram todas organizadas politicamente, sabe, para eu ter um projeto aprovado. Tem uma coisa chamada tempo. O tempo passa. Outros tempos virão, outros dias virão. Tá? Muito obrigada e obrigado, senhor. Tá? Emocionado com a decisão da colega, Teonílio Barba voltou à tribuna e reviu a decisão. Então, como você tem essa grandeza, que eu esperaria que outras pessoas tivessem. Então, eu vou aceitar manter o acordo em função dessa tua... Mantidos os acordos combinados, parabéns, deputada Leci, não esperava nada diferente de Vossa Excelência pela grandeza que tem. Comissão conjunta da Alesp discute com vice-governador paulista 21 novos contratos de parceria público-privadas. Rodrigo Garcia também prestou contas das PPPs realizadas nos últimos 2 anos. A comissão conjunta foi aberta pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje, o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, também é o presidente do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas e secretário de Economia e Planejamento do estado. O vice-governador veio até a Assembleia para prestar contas das PPPs, atendendo o cumprimento da Lei Estadual 11.688, de 2004. Em pauta, prestação de contas dos contratos das parcerias público-privadas de 2017 e 2018. Sobre os últimos 2 anos, Rodrigo Garcia informou que foram assinados 40 contratos no valor de 156 bilhões de reais. Em sua maioria, destinados para a área de transportes e mobilidade. Mas a tônica do dia ficou por conta dos 21 projetos em andamento na casa dos 37,6 bilhões de reais para este ano. Importante dizer do investimento que esses contratos representarão. São quase 40 bilhões de reais em obras e serviços que serão colocadas à disposição do Estado de São Paulo nos próximos 2 anos. O caminho de concessão e de PPP não é apenas uma opção do governo, é necessidade para que a gente possa antecipar investimentos que o Estado não pode fazer. E o governador João Dória já deixou claro, desde o período eleitoral e desde o primeiro dia do nosso governo, que as concessões e as PPPs serão prioridades no Estado. Dos novos contratos, o maior deles será o da concessão rodoviária, que liga 62 municípios entre Panorama e Piracicaba. Pela concessão, serão economizados 14 bilhões de reais para o bolso do governo. A preocupação de alguns parlamentares também ficou em cima da privatização dos presídios. Segundo o vice-governador,
a expansão dessa área não vai receber mais nenhum centavo do governo. É através de uma licitação que se escolhe uma empresa legalmente constituída e que será habilitada para isso, né? O importante é que nós temos 2 caminhos na área de presídio, né? Nós temos 240 mil presos no sistema público, mas nós temos déficit de vagas. Esse déficit será crescido ou melhor, diminuído com as vagas no sistema privado, parte de cogestão e parte de PPPs. O deputado Tenente Nascimento ainda questionou o vice-governador sobre os agentes de segurança e de escolta que passaram em concurso público e ainda não foram chamados. Os excedentes são a ASP, Agentes de Segurança Penitenciária, e os agentes de escoltas seriam os concursados. São 1.140 ASPs e 1.593 AEVPs. Então, ele diz que nos iriam aproveitar. Eu apenas perguntei que prazo, que período, não se ia aproveitar ou não. É diferente a pergunta que nos veio. Mas ele falou que vai, sim, verificar direitinho, verificar com carinho, vai nos dar uma resposta. E nos dando a resposta, nós estaremos, logicamente, prontamente, será a primeira a gente informar. A linha 6 laranja do metrô também entrou em pauta. Sobre a paralisação do contrato, o vice-governador falou. O secretário Baldi, com a equipe do metrô, está avaliando 3 possíveis compradores para essa concessão, né, que tem que se dar nas próximas semanas, porque a partir de 13 de agosto você tem a caducidade declarada pelo ex-governador entrar em vigor no dia 13 de agosto. Então nós temos aí 40 dias para ou se tem um comprador ou a concessão será declarada caducidade e o Estado vai retomá-la. Segundo o deputado Itamar Borges, presidente da Comissão de Atividades Econômicas, os esclarecimentos do vice-governador na prestação de contas de hoje aproximam o Legislativo do Executivo. Foi muito estimulante ouvir e entusiasmante no sentido de um momento de que a economia precisa ser retomada, ver o Estado com um direcionamento tão importante. Parabéns ao governador João Dória, parabéns ao vice-governador Rodrigo Garcia, parabéns a toda a equipe e nós na Assembleia temos feito a nossa parte. Aprovado os projetos de leis, aprovado importantes medidas que contribuem para que o governo execute da forma que vem executando. A aposentadoria por invalidez de PMs paulistas pode se igualar ao benefício pago por tempo de serviço. Projeto de lei complementar sobre o assunto foi aprovado na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Dos 17 itens da pauta, 9 tiveram pedidos de vista. Entre os aprovados está o projeto de lei complementar 31 de 2018, de autoria do ex-deputado estadual Coronel Camilo, que trata da inatividade dos policiais militares do estado de São Paulo. O deputado Coronel Telhada, do PP, comentou esta aprovação. Quem aposenta por uma doença, por uma incapacidade, por uma invalidez, não só tem um problema de ter o salário reduzido, como ele tem que comprar remédios. Ele tem uma série de senões aí que a pessoa que está com saúde não tem. Comprar remédios, comprar equipamentos, alguma coisa conforme a doença dele. O presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, Márcio da Farmácia do Podemos, também falou sobre os trabalhos neste último encontro antes do recesso parlamentar. A Comissão de Administração Pública e Trabalho, ela tem trabalhado bastante, se esforçado muito, todos os deputados que compõem ela, para poder fazer que os processos não fiquem parados, né? O nosso projeto aqui, principal, é fazer que os projetos de deputados e do governo passem por aqui e dêem um bom andamento para que esse reflexo reflita diretamente na população. Engenheiro de fábrica de remédio popular suspeita de superfaturamento não depôs a CPI da FURP. Os membros da CPI aguardavam para hoje o depoimento do engenheiro responsável pela obra da fábrica em Américo Brasiliense, Ricardo Luiz Mafuz. Ele recusou o convite sob a alegação de que não teria o que acrescentar às investigações. Os deputados aprovaram nova convocação de Mafuz para depois do recesso, em agosto. CPI das universidades públicas quer pente fino nas folhas de pagamento da USP, Unesp e Unicamp. O objetivo é detalhar os vencimentos tidos como acima do teto legal. A Unicamp, ouvida nesta quarta-feira, repetiu a explicação das outras instituições à CPI.
Requerimentos da deputada e relatora da CPI, Valéria Bolsonaro, do PSL, foram aprovados pelos parlamentares. Entre eles, o que solicita que seja oficiado aos responsáveis das universidades USP, Unesp e Unicamp o envio de arquivos com a relação dos salários considerados extra-teto e detalhando as carreiras e as respectivas verbas que compõem os vencimentos. São simplesmente esclarecimentos que nós da CPI precisamos para que as coisas fiquem cada vez mais claras e que a gente possa apresentar para a sociedade o que realmente é o nosso objetivo. Durante a reunião, o reitor da Unicamp, o professor Marcelo Knobel, apresentou um panorama com os principais aspectos da universidade e detalhou o momento de crise que enfrenta a instituição. Segundo o reitor, não existem irregularidades na gestão da Unicamp, e sim aspectos que precisam ser observados e aprimorados. Nós tivemos uma crise econômica no país sem precedentes. Nós estamos hoje com o ICMS equivalente a 2008. Então nós retrocedemos praticamente 10 anos no nosso país e, naturalmente, as universidades que recebem um percentual desses ICMS estão sofrendo bastante. Cresceram nesse período, tem mais aposentados que ainda constam na nossa folha de pagamento e, ao mesmo tempo, temos sim pontos a melhorar na nossa gestão. Não que sejam irregularidades, pontos muito fortes. Questionado a respeito dos salários pagos a funcionários ativos e inativos, acima do subsídio do governador, ele alega que se trata do cumprimento de decisões judiciais. Nós decidimos congelar todos os salários que estavam acima do teto do governador, do subsídio. Naquele momento, houve uma ação judicial, ela foi julgada e foi considerado esse procedimento absolutamente adequado. Houve depois uma decisão do Supremo Tribunal Federal, esse assunto voltou a ser julgado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também foi considerado adequado. Ou seja, hoje nós temos o amparo de uma decisão judicial de um congelamento que foi feito em 2014, na época eram mais de 800 funcionários, que hoje já estão em 400. É um valor que vai reduzindo ano após ano. Encarceramento em massa é a solução? Foi o que perguntaram parlamentares e representantes dos direitos humanos, policiais e gestores da segurança pública. O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. A privatização do sistema carcerário também esteve em debate. Com 841 mil presos, o Brasil tem terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Os dados de 2018 são do Ministério da Justiça. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às prisões. Roubos e furtos chegam a quase 40%. Homicídios representam 11% dos crimes que causaram a prisão. E o encarceramento em massa é a solução? A pergunta pautou um encontro que contou com a presença de representantes do Ministério Público, Ouvidoria das Polícias de São Paulo, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente está lançando hoje uma frente parlamentar que vai debater a democracia, em defesa da democracia e dos direitos humanos. O tema de hoje é o encarceramento, especialmente com recorte na questão racial. Porque hoje o encarceramento que a gente vê nas nossas prisões, nas nossas penitenciárias, é prioritariamente e massivamente de jovens negros. Então, nós queremos discutir qual é, de fato, a solução para esse problema. Direitos humanos inclui educação de qualidade, saúde de qualidade, moradia de qualidade, cultura, enfim, é uma pauta extremamente transversal. De acordo com os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 89% da população prisional estão em unidades superlotadas. São 78% dos estabelecimentos penais com mais presos que o número de vagas. Esses resultados podem ajudar a direcionar as políticas públicas para o sistema prisional e na correta aplicação dos recursos financeiros.
Prisão não é solução, os dados mostram isso, o número de presos só aumenta no Brasil, enquanto os outros países têm desencarcerado, embora nós sejamos o terceiro país que mais prende, mas o nosso número cresce. O número dos Estados Unidos, por exemplo, tem decrescido, né? E ao lado disso, nós temos o número de violência que também aumenta. Se nós pegarmos os dados de violência no Brasil, esses números também crescem. Ou seja, o que isso demonstra? Que nós prendemos muito, mas nós não estamos solucionando o problema da violência no Brasil, né? O que nos leva a concluir, né, que a prisão não é solução para resolver a violência. Nós temos que buscar outras soluções que não sejam a pena de prisão. Mas por que encarceramos tanto? E o que esperamos dos presos depois de cumprirem a pena? Para muitos, a violação dos direitos dos encarcerados recai sobre todos nós que estamos aqui do outro lado e livres. Se nós pegarmos o perfil das pessoas que são presas, a maioria absoluta são pobres e às vezes presas por pequenos delitos. Os grandes traficantes, aqueles envolvidos no crime organizado, muitas vezes não sofrem a repressão qualificada do Estado que precisa ter para diminuir a violência e o crime. Nós temos que defender os valores democráticos, defender os direitos humanos e ter uma polícia mais qualificada para enfrentar o grande crime. Outro tema bastante discutido foi sobre a privatização no sistema carcerário de São Paulo. O parlamento é o espaço adequado para isso. Aqui os parlamentares têm mandato popular para discutir e aprovar ou reprovar uma medida como essa. Portanto, não me agrada a ideia de que uma medida desse porte seja adotada exclusivamente no âmbito dos contratos administrativos e do Poder Executivo. Mas não tenho nenhuma expectativa de que a privatização possa melhorar as condições de encarceramento. Não existe nenhum dado científico que prova a recuperação da pessoa presa a partir, né, do sistema penal. Que ela recuperou-se no sistema prisional. Pelo contrário, o que nós temos são fartos dados que a pessoa presa tende a tornar-se monstro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada pelo governo de São Paulo foi aprovada pela Assembleia com emendas de parlamentares, mas o sistema vai mudar. O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira a emenda constitucional do orçamento impositivo, que torna obrigatória a execução de emendas apresentadas pelas bancadas estaduais ao orçamento federal. A norma entra em vigor no ano que vem. As emendas de bancada são recursos do orçamento federal que o Congresso direciona para obras e benfeitorias nas cidades brasileiras, como construção de estradas e hospitais. São definidas pelas 27 bancadas estaduais, que é o conjunto de deputados e senadores de cada estado, e reguladas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO orienta a elaboração do orçamento em nível federal, estadual e municipal. Essa lei disciplina, por exemplo, as áreas prioritárias para receber os recursos e a quantidade de emendas que cada bancada pode fazer. Em 2019, o orçamento destinou 4 bilhões e 600 milhões de reais para as emendas de execução obrigatória das bancadas. Esse valor deve subir com a promulgação da nova emenda constitucional. A previsão para 2020 é de quase 7 bilhões de reais, que serão destinados para as emendas impositivas. Isso não significa o aumento da despesa pública. Assegura que uma parcela maior dos investimentos será definida pelo Congresso Nacional. O governo de São Paulo publicou no Diário Oficial a LDO estadual para este ano. De acordo com o documento, poderão ser gastos mais de 231 bilhões de reais na gestão do governador João Dória. O valor é mais de 1 bilhão maior que o projeto inicial enviado pelo ex-governador Márcio França para aprovação pela Assembleia Legislativa. A diferença está nas emendas dos parlamentares que foram acrescidas ao projeto aprovado em dezembro do ano passado. Dentre as principais emendas estão 300 milhões de reais para a segurança, 360 milhões para o poupa-tempo, 296 milhões para a saúde e 70 milhões para a Alesp. E para entender um pouco mais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Emendas, conversamos aqui no estúdio com o deputado Tenente Nascimento, do PSL. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. Obrigado por aceitar o convite do Jornal da Assembleia. Deputado, o que falar deste trâmite que é o orçamento, né?
e principalmente como é possível dividi-lo de maneira equânime. São 94 mandatos, todos querendo puxar uma fatia desse orçamento, cada qual para a sua região. O que falar disso, deputado? Bem-vindo. Bem-vindo. Boa. A todos eu quero cumprimentá-los. Na verdade, assim, nós tivemos uma dificuldade muito grande, que nós estamos defendendo muito a questão do aumento aos profissionais da área de segurança. Sim. E nós estamos com um orçamento desse ano que foi aprovado. O ano passado é totalmente engessado. Então, o governador está tendo algumas dificuldades de dar uma resposta imediata aos nossos profissionais de segurança. Mas, nesse momento, tendo em vista esse acontecimento, nós começamos a discutir a LDO, né, nesse primeiro momento, do qual foram apresentadas 539 emendas. Dessas 539 emendas apresentadas pelos parlamentares, nós tivemos apenas 50 emendas aceitas. 50 certo? emendas aceitas. Dessas 50 emendas que foram aceitas, 2 nossas. 2 têm a sua assinatura. 2 têm a nossa emenda, assinatura. Exato, a emenda 386 e a 387. A gente vai falar com mais vagar sobre elas, mas é interessante, deputado, esse funil, né? São centenas de emendas à peça orçamentária. O senhor falou do orçamento que está em execução esse ano, né? 231 bilhões. Né? O senhor queria também levar mais para a segurança pública. Vamos lembrar aqui que o orçamento desse ano são 20 bilhões, né, para a Secretaria de Segurança Pública, mais 4,5 bilhões para a administração penitenciária. O senhor queria acarrear mais recursos para essa secretaria? Sim, nós tentamos. Nós apresentamos, na verdade, 4 emendas, que é exatamente isso. Estaria trazendo um pouco mais para a Secretaria de Administração Penitenciária. Sim. E também nós queríamos um pouco mais na área de segurança e também aos servidores públicos como um todo, que é o nosso hospital, que é o IANSP, no quais uma delas foi aceita. Sim. Então, nós queríamos puxar, sim, um pouco mais. Mas já andamos um pouquinho, né? Já conseguimos, dentro dessas emendas apresentadas, realmente apresentar essas 2 que foram aceitas e foram aprovadas pela CCJ e deverá ser aprovado em plenário. Sobre a questão do IANSP em específico, que é a emenda 386, que foi apresentada ao projeto de lei 578/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Temos que lembrar aqui, as diretrizes são apresentadas e aprovadas no primeiro semestre, o orçamento só chega a essa casa em 30 de setembro. E no meio do caminho, no começo de mandato, ainda tem o PPA, né? O Plano Plurianual, que vai até 2023, deputado. Mas o IANSP é uma reivindicação tão antiga. Se falava lá atrás em aumentar essa contribuição. O servidor público já paga, né? Os 2% queriam, na verdade, a contrapartida do Estado, que ele também, como patrão, também colocasse a sua contribuição. E a sua emenda vem ajudar isso. Vem contribuir em muito, porque é um anseio, um desejo, assim como o nosso hospital, o Hospital da Polícia Militar, do qual nós fazemos parte. Então, nós fizemos nas 2 frentes. Né? Então, nós conseguimos, porque o IANSP, ele atende também a Polícia Civil e os servidores como um todo, né, no Estado, até servidores da Assembleia Legislativa, enfim. Então, nós conseguimos realmente aprovar essa emenda e vem atender os anseios que há muito tempo, como você disse, está sendo pedido, cobrado, né? Pelo funcionalismo. Então, nós demos um passo importante para que isso aconteça. Temos que lembrar que, no caso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias são as diretrizes, é o que vai orientar o orçamento, que isso depende muito, é claro, da arrecadação, da receita, e a economia do país está andando de lado. Se fala de um crescimento esse ano menor que 1%, um crescimento do PIB abaixo de 1%, deputado, o que é decepcionante, inclusive para todo o funcionalismo, que praticamente não vê aumento de salário, só os reajustes da inflação, quando muito. Agora, é importante dizer também, deputado, que consignar uma emenda na LDO quer dizer que ela vai ser traduzida em valores na lei orçamentária anual. Se não estiver na lei de diretriz, não passa. Não passa. A previsão era de crescimento de 2,5%. E nós não estamos crescendo nem 1%. Então, veja a dificuldade que se tem e a necessidade que se tem de aplicar uma emenda para que isso realmente venha a ser colocado na LO, que é feita no final do ano. Outra emenda é a 387, que trata da questão da recomposição salarial de acordo com as tarefas desenvolvidas por profissionais de segurança pública também.
É uma agonia, se fala aí, para a classe policial, para a segurança pública de maneira geral, a falta de reajuste nos salários. Ainda mais com o nível de criminalidade que temos no país, né? É altíssimo, né? Altíssimo. Nós tivemos na última semana 5 policiais militares mortos em confronto com a marginalidade, certo? Então é um desejo, a nossa tropa está pedindo, está carente. Nós precisamos realmente ter uma resposta imediata na questão salarial. E sem salário não dá para motivar a Embora tropa, os nossos profissionais, nossos policiais, eles estão ainda fazendo o trabalho com muita dedicação, mesmo com essa deficiência salarial. Então, o que acontece quando nós colocamos numa LDO, que pelo menos venha a ser feito a recomposição, aquela perda que nós temos aí acumulada historicamente, o que não está acontecendo esse ano. Sim. Nem a perda ainda não aconteceu. Por quê? Porque não foi feito na LDO do ano passado. Nós estamos Isso precisa recompor agora, deputado. Eu lembro que o governador, tempos atrás, falou que a polícia, até o final do mandato dele, seria a segunda mais bem paga no Brasil. Parece que a de Brasília é a mais bem paga. Com a lei de diretrizes, com o futuro orçamento que vai chegar na casa no segundo semestre, o senhor acredita que é possível, se não reparar uma injustiça, mas pelo menos dar um passo? É um início importante. Isso é um ponto importante, que nós estamos ajudando o governador também. Porque quando nós aplicamos essa emenda, isso nós vamos dizer realmente para chegar no último ano com um salário equiparado, pelo menos a segunda ou terceira maior do Brasil, precisamos então começar ter orçamento. agora. Precisamos começar agora. Não adianta chegar no último ano e agora, porque senão você não consegue alcançar. Porque nós estamos um pouco longe aí dos melhores salários de polícia, embora sejamos uma das melhores polícias que temos no Brasil. Um pano rápido para sua consideração. Primeiro, sobre a questão de emendas impositivas, que em Brasília já está tendo uma modificação, mas já chegou aqui a São Paulo também. Mas parece que não é o suficiente ainda. O que falar sobre as emendas impositivas, deputado? Já foi um grande avanço, né? Que nós temos aí 0,3 de emendas impositivas, que foram também colocadas aí na LDO. A emenda impositiva, ela desobriga politicamente que você tenha que fazer uma ação ao governo para receber uma emenda parlamentar. Então, com a emenda impositiva, ela te deixa com liberdade de você atuar no parlamento com tranquilidade, com imparcialidade, certo? Ajudando lá os bons projetos do governo e essas emendas você destinar realmente à sua base e ao nosso povo como um todo. Deputado, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu tenho que lembrar aqui que ainda voltaremos a falar da proposta da PEC número 12 de 2019, que fala do reconhecimento dos agentes de segurança penitenciária e dos agentes de escolta e vigilância penitenciária, integrando o rol dos órgãos de segurança pública estadual. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. Foi um prazer conversar com o senhor, deputado. Obrigado e tudo de bom a todos vocês. Muito obrigado, deputado. Termina aqui mais esta edição do Jornal da Assembleia, que você pode assistir na nossa programação também na internet, no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.